Sabe aquele lugar onde o saneamento ainda não chegou, onde falta água e esgoto tratados e a saúde sempre está em risco? Essa ainda é a realidade de milhões de brasileiros. É justamente nesses lugares que a Egea faz a diferença. A empresa atua em áreas vulneráveis, como palafitas e regiões de difícil acesso, levando estrutura com responsabilidade e atenção a cada pessoa atendida. E cada obra movimenta a economia local. A Egea contrata força de trabalho da própria comunidade, forma parceiros e capacita moradores. São mais de 23 mil colaboradores focados em transformar realidades. Com 15 anos de experiência, a empresa mostra que é possível levar saneamento de qualidade para todos, respeitando as características de cada município e colocando as pessoas no centro da solução. Porque quando a Egea chega junto à saúde, o emprego, o desenvolvimento e, acima de tudo, a dignidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Jeff Bezos volta ao cargo de CEO, agora à frente de uma startup focada em AI física. A Renault e a Nissan reabrem negociações para fortalecer a aliança global de 26 anos. A Sony Pictures adquire os direitos do fenômeno Labubu e planeja uma nova franquia de cinema. E mais, a empresa chinesa realiza a primeira entrega em massa de robôs humanoides industriais. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Jovem Pan Business. E Jeff Bezos voltou a ocupar uma cadeira de CEO, mas não da Amazon, agora à frente da Prometheus, uma nova startup dedicada ao desenvolvimento da chamada AI física. A AI física são sistemas capazes não apenas de processar informações, mas de atuar no mundo real, aplicados à engenharia, à indústria e à tecnologia avançada. É o primeiro cargo operacional do fundador da Amazon desde que ele deixou a companhia em 2021. E a Amazon também movimentou o setor automotivo na última semana, porque a Ford fechou uma parceria para permitir que concessionárias vendam seminovos certificados diretamente na plataforma da gigante de tecnologia. Essa compra acontece de forma totalmente digital. Vai do financiamento à papelada, passando pelo agendamento da retirada. Os veículos seguem padrões rigorosos de inspeção, têm garantia e oferecem política de devolução, reunindo a confiança de uma montadora tradicional com a praticidade do comércio eletrônico. E agora, falando de China, uma empresa chinesa entregou o primeiro lote em massa de robôs humanoides industriais. A UB Tech Robotics realizou a sua primeira entrega em massa de robôs humanoides industriais, marcando um novo avanço na automação das linhas de produção. O anúncio ganhou destaque após a divulgação de um vídeo que mostra dezenas de unidades em formação, o que chamou a atenção pela estética semelhante a um exército de robôs. Esses modelos, chamados de Walker S2, foram desenvolvidos para operar 24 horas por dia em ambientes industriais. Olha o exército aí, especialmente nos setores de manufatura e logística. Grandes empresas como a BYD, a Geely, a Volkswagen já reservaram lotes para uso em suas fábricas. Agora vamos aos números. A UBTech informou
ter recebido mais de 112 milhões de dólares em encomendas do Walker S2 apenas neste ano de 2025. A produção começou em julho e, desde então, mais de 100 unidades. É impressionante esse exército e, principalmente, esse vídeo que eles produziram. Mais de 100 unidades foram entregues ao mercado. Tá aí os robôs, tá aí os robôs chegando nas fábricas, tá aí o exército. Agora, vindo para o setor automotivo, a Renault e a Nissan iniciaram conversas para retomar e fortalecer a aliança de 26 anos após mudanças na liderança da montadora francesa. A saída de Luca de Mel para assumir o comando do grupo de luxo Kering abriu espaço para que o novo CEO, o François Provost, reavalie os termos dessa parceria e os potenciais benefícios para as duas empresas. Durante sua gestão, de Mel defendia a redução da participação da Renault na Nissan, que já chegou a 43% no auge da aliança. As novas conversas representam mais um capítulo de uma relação marcada por tensões e renegociações. Neste ano, a Renault anunciou que assumiria o controle total da joint venture na Índia, um movimento que permitiu à Nissan levantar capital e, ao mesmo tempo, reforçou a presença do grupo francês em um mercado estratégico. A Nissan seguirá responsável pela produção na fábrica compartilhada. E o Walmart informou que Doug McMillon, CEO desde 2014 e responsável por levar a varejista à era digital, vai se aposentar em fevereiro. Ele permanecerá no conselho até junho e seguirá como assessor até 2027. O sucessor será John Furner, atual chefe das operações nos Estados Unidos. Furner assume o comando em um momento de forte avanço da inteligência artificial no varejo. A empresa firmou recentemente parceria com a OpenAI e tem usado a automação para manter estável o quadro global de cerca de 2 milhões de funcionários, um dos maiores empregadores aí dos Estados Unidos, sem dúvida, né? Imagina 2 milhões de funcionários. Analistas afirmam que essa troca marca o fim de um ciclo de transformação digital e também o início de uma nova fase focada em AI. McMillon, que começou no Walmart ainda adolescente, comandou a expansão do e-commerce e a criação de novos negócios. Já Furner, considerado um herdeiro natural, diz que o Walmart entra agora em uma nova era do varejo impulsionada por inovação e AI. E a Novo Nordisk anunciou cortes significativos nos preços dos seus medicamentos contra a obesidade, antecipando exigências de um acordo firmado com o governo Trump. A partir deste mês, as 2 primeiras doses mensais do Wegovy e do Ozempic custarão $199 para pagamentos à vista até o dia 31 de março de 2026. Após esse período, o valor mensal passa a $349. No início do mês, tanto a Novo Nordisk quanto a Eli Lilly, a dona do Mounjaro, já haviam concordado em reduzir preços como parte de compromissos com o governo. As novas tarifas deveriam entrar em vigor apenas em março, mas a dinamarquesa decidiu antecipar o corte. A Novo Nordisk, que por anos dominou o mercado de medicamentos GLP-1, vinha perdendo terreno para rivais como a Eli Lilly e para plataformas de saúde digital e tenta recuperar competitividade com a nova política de preços. A gigante chinesa de tecnologia Huawei anunciou nos últimos dias que planeja ampliar o seu ecossistema para 1.000 parceiros no Brasil e formar 100 mil desenvolvedores no país até 2028. Aliás, só com a área de nuvem, a empresa dobrou a receita no país. Quem vai nos contar tudo, eu vou conversar agora com o Atílio Rulli, vice-presidente de Relações Institucionais da companhia no Brasil. Atílio, um prazer recebê-lo aqui em nosso programa.
para começo de conversa, gostaria que você falasse para a nossa audiência, afinal, o que o Brasil, que vocês estão presentes, né? A companhia está presente há 25 anos por aqui. Afinal, o que o Brasil representa para os negócios globais da companhia, essa gigante chinesa de tecnologia? Ok, Bruno, muito obrigado. O prazer é meu de estar aqui conversando com vocês e com a sua seleta audiência. Uma pequena correção só, são 27 anos já no Brasil. 27 anos, né? Como eu falei. 27, exato. 27 anos no Brasil. 27 anos no Brasil. Brasil e Rússia foram os primeiros países em que a Huawei estabeleceu escritórios fora da China. Isso já demonstra a importância e a estratégia que o Brasil representa para a companhia. E por que isso, né? O Brasil ele tem um cenário muito importante, com um país em desenvolvimento e crescente, que a tecnologia sempre auxilia, tanto na economia convencional quanto na economia digital. E também o Brasil representa como uma referência para a América Latina, né? Nas suas decisões tecnológicas, nas suas normativas, nas suas padronizações. Então, tem uma série de questões que fazem o Brasil muito estratégico para a companhia. Vamos falar de formação de profissionais, que isso é um assunto que aqui no business a gente adora, principalmente quando tem companhias investindo em talentos brasileiros. Como é que vai funcionar essa formação aí ambiciosa de vocês de formar 100 mil desenvolvedores no Brasil? Bruno, a Huawei ela já tem no seu DNA um programa de capacitação mundial, no Brasil não é diferente, que é o Huawei ICT Academy, que nós treinamos mais de 36 mil nos últimos 5 anos, e queremos agora esse número que você citou de 100 mil desenvolvedores e pessoas capacitadas com as nossas tecnologias, mas basicamente não é só a Huawei, é um ecossistema que vai trabalhar conosco, são academia, né, institutos federais, universidades, mais de 200 parceiros nesse cenário que vão trabalhar e apoiar tanto a ICT Academy quanto essa parte específica para treinamento em nuvem, né, no Huawei Cloud. E também nós temos alguns outros programas, como o Seeds for the Future, que vai dar apoio, é um número menor, mas ele é muito replicável. Estamos trabalhando também com um programa que chama-se Huawei AI College, que é um programa de formação específica em nuvem e inteligência artificial, através, no primeiro momento, de 10 universidades parceiras, treinando seus professores e vão replicar. Esse número, de novo, ele é um número ousado, mas atingível, plenamente factível, principalmente com a capacidade de entrega dos nossos parceiros da academia e também de associações que vão contribuir conosco. Hoje, aqui no Brasil, Atílio, quais são os maiores clientes de vocês? E vocês têm quantos? Vocês têm 400 clientes, é isso? Não, nós temos 400 parceiros e... 400 parceiros, ok, tá. 400 parceiros, isso. E nós temos um número de clientes, há mais de 1.000 clientes, e nós temos hoje, só Bruno, contextualizando, esse número de clientes, nós estamos falando do B2B, né, que são as nossas 4 áreas de negócios do B2B, que é a área que atende operadoras, a segunda área, que é o mercado corporativo, que é bancos, indústria, varejo, enfim. A terceira área que você citou, que nós estamos enfatizando no seu programa, que é a parte de cloud, a Huawei Cloud, o serviço de nuvem, e a parte de energia solar fotovoltaica, que nós chamamos de Digital Power. E uma quinta unidade de negócios também, que não é do B2B, que é o Consumer Business, que são os produtos específicos para consumidor, que são os nossos celulares, smartwatches, tablets, enfim, produtos para o usuário final. Mas esse número de 1.000 clientes são no setor
do B2B, de todas essas 4 unidades de negócio. Deixa eu entrar num tema quentíssimo no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, aliás, os ativos mais disputados no mercado imobiliário são eles, os data centers, né? Esse daí é o tema que mais a gente tem falado nesse último ano aqui no programa. Como é que a empresa vê os investimentos em data centers? E, Atílio, já adianto, tem previsão de investimento em centros de dados no Brasil? A empresa vê com bons olhos os programas de investimento em data centers, principalmente recém-anunciado pelo governo federal, o programa Redata, né, que é um programa que incentiva a criação de data centers. É um programa que está em curso. Agora são as próximas fases, com alguns incentivos fiscais e outros benefícios para construções de data centers no Brasil. E a Huawei, como um grande fornecedor de produtos e serviços para data center, ela desde o início apoiou e apoia essas ações, mas não como a empresa que vai investir em data centers, mas sim colaborar com as empresas, os clientes, os parceiros que vão construir seus data centers. Nós temos as soluções, desde a parte de armazenamento, processamento, conectividade, e a parte de energias para data centers, como eu falei, de energia solar fotovoltaica, com alimentação com baterias também, com armazenamento com sistema de bateria inteligente. Então, nós vemos isso como um grande potencial de aumento de vendas e, óbvio, o Brasil ele tem um cenário muito favorável para essas questões de novos data centers, mas não com investimento da Huawei para construir seus data centers, e sim colaborar com parceiros, clientes e empresas especializadas, que existem empresas que são específicas que constroem data centers para ou fazer colocations ou fazer algum tipo de terceirização. Atílio, eu sei que você anda muito tanto na China quanto em Brasília. E eu sei que você acompanha, está muito por dentro do tema de inteligência artificial. Como é que o Brasil ele deve se preparar para aproveitar esse frenesi, essa corrida de ouro que hoje o mundo vê em torno da inteligência artificial? Começando pela questão da China, Bruno, falando um pouco do caso da China e depois trazendo um pouco para o Brasil. A China fez o seu plano de inteligência artificial em 2017, com várias metas até 2030, e objetivando estar entre uma das lideranças mundiais na questão de inteligência artificial. O Brasil, ele há tempo fez um bom programa, vamos chamar de um programa nacional inicial, né, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, conhecido no mercado como PBIA, que foi lançado em agosto do ano passado, com um investimento bem razoável de 23 bilhões de reais. Essa é parte da visão pública e do governo federal, mas existem muitas iniciativas do setor privado e das outras áreas federativas de alguns estados específicos. O Brasil tem, de novo, né, e como similar à questão do data center, Bruno, o Brasil ele tem o potencial de ser um dos hubs de inteligência artificial, ou o hub da América Latina, por toda a sua questão, não só geográfica, mas a questão também da nossa matriz energética limpa, e data centers nós sabemos que tem um consumo bem razoável de energia, tem a questão da água, apesar que os novos data centers, eles também podem ter sua refrigeração, tanto a ar quanto a água, mas enfim, o Brasil está no caminho correto, há tempo, tem agora que correr, foram feitos os planos, mas correr para as entregas serem feitas, e o potencial é muito grande do Brasil ser esse hub importante de processamento de inteligência artificial para a América Latina e para alguns países do mundo. Muito bem, nós conversamos com Atílio Rulli, vice-presidente de Relações Institucionais da Huawei Brasil. Atílio, obrigado pela presença
aqui em nosso programa. Eu que agradeço, um bom trabalho para vocês. E a gente volta com o business para falar de Microsoft e a NVIDIA, a empresa mais valiosa do planeta. Elas anunciaram que investirão até 15 bilhões de dólares na Anthropic, ampliando a disputa por influência no setor de inteligência artificial. O acordo prevê também que a startup comprará 30 bilhões de dólares em capacidade computacional do Azure, o serviço de nuvem da Microsoft. Fundada em 2021 por ex-membros da OpenAI, a dona do ChatGPT, a Anthropic tem ganhado força com o chatbot Claude e hoje atende cerca de 300 mil clientes corporativos. Em setembro, a companhia foi avaliada em 183 bilhões de dólares após levantar 13 bilhões de dólares. Essa parceria ocorre enquanto a Anthropic acelera os planos de expansão, incluindo um investimento de 50 bilhões de dólares em data centers dedicados à AI nos Estados Unidos e também um acordo com o Google para acesso a até 1 milhão de chips de AI. A Amazon levantou 15 bilhões de dólares em sua primeira emissão de títulos em dólares nos Estados Unidos em 3 anos, em meio a uma onda de captações bilionárias feitas por grandes empresas de tecnologia para financiar projetos ligados à inteligência artificial. A operação superou em 3 bilhões de dólares as expectativas iniciais e chegou a atrair cerca de 80 bilhões de dólares em demanda no pico das negociações, antes de os pedidos serem reduzidos pela metade com a queda dos custos de empréstimo. A última vez que a Amazon acessou o mercado de dívida de alto grau nos Estados Unidos foi em 2022, quando captou 8 bilhões e 250 milhões de dólares. A nova operação segue movimentos recentes de outras gigantes de tecnologia. A Alphabet, por exemplo, a dona do Google, vendeu 25 bilhões de dólares em títulos neste mês. A Meta de Zuckerberg levantou 30 bilhões de dólares em outubro, que foi a maior oferta corporativa do ano. E para a última comparação que eu vou fazer agora nessa nota, a Oracle captou 18 bilhões de dólares em setembro. E vamos direto para a China falar de Xiaomi, que mais que dobrou o lucro no terceiro trimestre, muito impulsionada pelo avanço da divisão de veículos elétricos e também o crescimento da área de internet das coisas. O lucro da companhia em um trimestre foi de 12 bilhões e 200 milhões de yuans. Isso equivale basicamente a 1 bilhão e 730 milhões de dólares, enquanto a receita aumentou 22%, alcançando 113 bilhões de yuans. O que a gente tem que chamar aqui é que foi acima das projeções do mercado financeiro. A divisão de veículos elétricos foi o grande destaque, teve uma receita quase triplicando aí para mais de 28 bilhões de yuans. Já o segmento de internet das coisas cresceu 5,6%. Em contrapartida, o negócio de smartphones recuou, pressionado por preços de venda mais baixos. Mesmo com resultados acima do esperado, as ações da Xiaomi caíram 2,81% em Hong Kong. E a Bayer registrou prejuízo líquido de 963 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, impactada por encargos legais relacionados a processos judiciais nos Estados Unidos. No mesmo período do ano passado, a companhia havia reportado uma perda bem maior de 4 bilhões de euros. Os resultados ficaram abaixo das expectativas de analistas que projetavam prejuízo de cerca de 413 milhões de euros. A Bayer afirmou que pretende reduzir significativamente os riscos jurídicos nos Estados Unidos até o fim de 2026.
em meio aos processos envolvendo o seu herbicida e também outras disputas. A companhia manteve as projeções financeiras para o ano, mas revisou para baixo a previsão de vendas da divisão de saúde do consumidor, citando um ambiente de mercado desafiador. A Toyota investirá 10 bilhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 5 anos para ampliar a produção de veículos híbridos e elétricos. O aporte, o maior de uma montadora japonesa desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, será direcionado a fábricas já existentes e também à nova planta de baterias da empresa na Carolina do Norte. A unidade de 13 bilhões e 900 milhões de dólares iniciou operações na última semana e produzirá baterias para híbridos, expandindo para elétricos a partir de 2026. A montadora japonesa registrou um aumento de 8% nas vendas nos Estados Unidos neste ano e pretende atender à crescente demanda por modelos híbridos. E a Sony Pictures adquiriu os direitos para adaptar o Labubu, a linha chinesa de bonecos da Pop Mart, que virou uma sensação mundial. E os direitos, evidentemente, vão para o cinema. O estúdio pretende desenvolver um longa-metragem com ambição de franquia. O projeto ainda está em fase inicial e, por enquanto, não há definição sobre diretores, produtores, elenco ou mesmo se o filme será em live action ou animação. O Labubu, criado pela Pop Mart, explodiu em popularidade no último ano, gerando filas em lojas de diversas cidades e até disputas por unidades dos bonecos felpudos, que frequentemente triplicam de preço no mercado secundário. O sucesso também se refletiu nos números da Pop Mart, que registrou alta de 204% na receita e de 397% no lucro no primeiro semestre de 2025, segundo o balanço divulgado em agosto. A Sony aposta que a força cultural e comercial da marca pode sustentar um novo universo cinematográfico. E com isso o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e lembre-se sempre, tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.